Batizado de Marcha Pacífica pela Anistia Humanitária, o ato da direita realizado hoje em Brasília contou com a participação de dezenas de políticos que se revezaram ao microfone em cima de um trio elétrico. Entre eles estavam Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-presidente havia sido aconselhado por médicos a não comparecer em momento de um pós-operatório, mas Bolsonaro não só foi, como subiu no trio elétrico e ficou presente durante todo o ato, que durou pouco mais de 1h30. Vamos assistir e ouvir o que disse o ex-presidente. O Brasil nasceu com a vocação da liberdade. O que estão vivendo no momento é muito triste e doloroso. Mas nós não vamos perder a esperança. Nós vamos continuar lutando. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Mais uma vez, ele me deu uma outra vida. Sou muito grato a ele. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo presidente da República. Deixamos uma marca no meio de vocês. Vocês conheceram as entranhas dos poderes. Vocês conheceram o seu país por dentro. Hoje nós sabemos quem somos, o que queremos e para onde iremos. Tudo passa pela decisão de cada um de vocês. Eu sou apenas instrumento. Eu sou o empregado de vocês. Não tenho nenhuma obsessão por poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Poderia estar muito bem de outro lado, mas não estaria com a minha consciência tranquila. Eu não sei como alguns poderosos, fazendo tanta maldade, consegue dormir em paz uma noite sequer dessa vida. Vamos acreditar no país, vamos acreditar em nós mesmos, vamos nos empenhar, vamos nos fortalecer e vamos vencer. Quem esperava um público como esse em Brasília no meio de uma semana? Ninguém esperava, pouca gente esperava isso. E a presença de vocês aqui é a certeza que estamos no caminho certo. A anistia é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. O parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada. Tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro. A gente trouxe para você a íntegra da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos registrar também que o deputado federal Nicolas Ferreira, aqui do PL de Minas Gerais, fez um breve discurso em que ele critica o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, por não colocar em pauta o pedido de urgência do projeto de lei que trata da anistia aos envolvidos aí nos atos de 8 de janeiro. Vamos assistir e ouvir o que disse Nicolas Ferreira. Quem quer anistia, dá um grito aí! Quem quer Bolsonaro em 2026, dá um grito aí! Eu tenho um recado rápido aqui. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Agora, o meu recado é específico para quem está sentado em cima. Ontem, pastor Silas, a gente votou com o meu voto contrário o aumento de deputados aqui. Aumento de deputados não é prioridade aqui para o nosso país. Sabe o que é prioridade? Anistia já! Deputado Hugo Mota, presidente aqui dessa casa, você foi eleito com os nossos votos, confiamos, e o povo brasileiro está aqui andando, caminhando, pedindo para você. Paute a anistia por honra, por dignidade, por fazer o que é certo, porque o nosso país não pode ficar refém simplesmente de uma decisão de uma pessoa. Aqui estão representantes do povo e mais, aqui está o Supremo, porque vocês são o Supremo, porque o Supremo é o povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Não vamos desistir. Anistia já!
A repórter Lara Alves está em Brasília, dentro do Salão Verde, na Câmara dos Deputados, e ela acompanhou bem de perto todo esse ato realizado hoje em Brasília, aí na capital federal, né, Lara? Muito boa noite para você, seja bem-vinda. Você vai trazer para nós aí os bastidores, tudo que aconteceu nesse ato pela anistia humanitária, assim como é chamado pela direita. Ei, Léo, boa noite para você, boa noite também para o Fred e para a Fran, que estão conosco nesta noite de quarta-feira. Pois é, eu comecei a acompanhar esse ato por volta das 13h30 da tarde, quando começou a concentração ali na região da Torre de TV, que é um ponto turístico bastante importante aqui em Brasília, no eixo monumental. Essa concentração começou ali por volta das 15h30 e às 16h30 o movimento de fato começou a caminhada em direção ao Congresso Nacional, já com o ex-presidente Jair Bolsonaro em cima do trio. Ele estava cercado por diversos aliados, houve uma presença muito grande dos deputados da direita nesse movimento, eles discursaram durante toda a caminhada, tanto os deputados quanto os senadores, inclusive de outros partidos, por exemplo, o senador Nelsinho Trade, que é do PSD, mas que está ali alinhado com a oposição, eles estiveram presentes durante todo este ato. Dá pra gente dizer que os 3 momentos mais importantes dessa movimentação foram os discursos justamente do deputado mineiro Nicolas Ferreira, que foi bastante aguardado, foi ali um dos últimos a falar, também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante a gente levantar que foi um ato muito rápido e tinha esse pedido da organização para que a caminhada fosse de fato muito pacífica. Então ele começou ali por volta das 16h30 a movimentação e logo às 17h30 ele já tinha ali se dispersado, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a deixar, ele deixou num carro oficial e saiu logo em seguida. E outros parlamentares permaneceram, alguns até desceram a pé até o Congresso Nacional. Foi o caso, por exemplo, do deputado mineiro Nicolas Ferreira. Ele veio correndo pelo eixo monumental, foi seguido por apoiadores, muitas pessoas pedindo para tirar selfie com os deputados, com os senadores. Bom, é importante a gente dizer que o que deu o tom dessa caminhada pacífica, como tem insistido os organizadores, principalmente o pastor Silas Malafaia, foram as cobranças ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Logo no final do movimento, eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que é do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e perguntei para ele como é que estava essa movimentação agora, se eles acreditavam que esse ato poderia sim pressionar Hugo Mota a pautar a votação do requerimento de urgência da anistia. Ele disse que sim, disse inclusive que a votação recente que teve no Conselho, na Comissão de Constituição e Justiça, e que tratou da suspensão da ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, foi um indicativo do que o Congresso quer. Então ele acredita que essas movimentações recentes ajudam a corroborar essa pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que ele paute e coloque em votação o projeto de lei da anistia. Mas as coisas não são tão simples assim. Aqui nos bastidores da Câmara dos Deputados permanece o clima, já que foi observado nas últimas 3 semanas, de uma indisposição tanto dos líderes dos partidos quanto do próprio presidente Hugo Mota para pautar esse projeto. Mas a manifestação inteira foi de cobranças públicas dos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, como a gente bem ouviu na fala do Nicolas, para que Hugo Mota paute e coloque para votação. Inclusive o Flávio Bolsonaro me disse, logo na dispersão do evento, que ele acredita que depois que passar pela Câmara, a aprovação do PL da anistia vai ser muito simples no Senado Federal. Bom, isso é algo que a gente precisa ver nos próximos meses, né? Bom, além disso, a gente vale lembrar que foi um ato de fato muito rápido. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou muito rapidamente, né? Lembrando que ele estava contrariando as orientações médicas. A equipe médica que o acompanha pediu que ele não fosse a esse evento, orientou que ele permanecesse mais recluso por alguns dias ainda, em função da cirurgia pela qual ele passou há cerca de 25 dias. Lembrando que Bolsonaro teve alta do hospital no domingo, então ele ainda está nesse processo de recuperação, mas ele decidiu sim ir, compareceu, foi com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que fez um discurso, cantou, rezou pela saúde do marido e também conversou com apoiadores, pediu que as pessoas tivessem esperança e disseram que a anistia vai passar sim, de fato, aqui no Congresso Nacional, mas isso depende de outros fatores. Um outro ponto que também foi trazido pelo senador Flávio Bolsonaro é que essas articulações que têm acontecido principalmente entre o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, com ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar achar uma solução consensual que responda aos apelos
apelos de anistia, mas garanta também a punição dos mentores intelectuais dessa tentativa de golpe de Estado, como foi investigado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O Flávio Bolsonaro disse que esse acordo que vem sendo costurado não interessa à direita e que eles não vão aceitar, que a única forma deles aceitarem uma anistia, que o que eles querem de fato é o texto que já corre aqui na Câmara dos Deputados. Bom, o ato se dispersou muito rapidamente, os deputados já voltaram aqui para o Congresso Nacional. Ali na Câmara dos Deputados tem algumas votações importantes, essa é uma semana de esforço concentrado, então já está todo mundo de volta, a movimentação já está normal, as barreiras de segurança que foram colocadas pela Polícia Militar do Distrito Federal também já foram rompidas, já voltou tudo à normalidade por aqui. Lara, antes de eu me despedir de você, só rapidamente para a gente poder reforçar também para os nossos espectadores que estão nos acompanhando pela live. Nenhum tipo de transtorno, então, nesse ato realizado hoje em Brasília. Os participantes, os organizadores, defendiam muito um ato pacífico e ele foi realmente 100% pacífico, certo? Exatamente, Léo. Foi um ato, na verdade, diferente dos atos que têm acontecido nos últimos meses, né? A gente se lembra, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou algumas manifestações para o Rio de Janeiro e São Paulo entre os meses de março e abril, e foi uma manifestação com um teor diferente, né? Primeiro porque a gente teve essa caminhada saindo ali da Torre de TV e vindo para o Congresso Nacional, dá uma distância de mais ou menos 3 quilômetros, e inclusive as faixas não foram todas bloqueadas, né? Aqui as avenidas são muito largas em Brasília. Então, nesse sentido, que vem da Torre de TV em direção ao Congresso, se eu não me engano, são 5 faixas de trânsito. Apenas 2 faixas foram ocupadas pelos manifestantes e pela organização do evento. A terceira faixa permaneceu ali sob o controle da Polícia Militar e das Forças de Segurança aqui do Distrito Federal, que acompanharam esse ato. A dispersão também foi muito rápida, a saída dos parlamentares foi rápida, eles pararam ali, conversaram com alguns apoiadores, tiraram fotos, mas assim, tudo muito tranquilo e o evento encerrado muito rapidamente. Muito bom. Lara Alves, diretamente de Brasília, que acompanhou os atos aí hoje, o ato realizado pela direita hoje a favor da anistia. Lara, muito obrigado pela sua participação hoje. Até a próxima e bom trabalho para você, porque eu sei que você ainda vai continuar acompanhando os trabalhos aí dentro da Câmara dos Deputados. Obrigada, Léo. Ainda tem muita noite pela frente. Boa noite para vocês. Boa noite. Depois dessa grande explicação da Lara Alves sobre os atos em Brasília, eu chamo para essa conversa Frederico Duboc, também Francine Ferreira, que está na capital federal, para vocês comentarem e dizerem o que vocês consideraram desse ato pela anistia. Francine? Pois é, Léo. Realmente, essa é mais uma tentativa, né, de fazer uma pressão em relação ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar esse requerimento de urgência do PL da anistia. Vamos lembrar que esse projeto entrou em banho-maria lá no ano passado ainda, durante aquela discussão sobre a sucessão da Câmara dos Deputados. Arthur Lira colocou esse tema para escanteio, para não influenciar ali no processo. Hugo Mota foi eleito, inclusive, durante na época ali, muito de discussão sobre o Hugo Mota e os apoios dele, seja do PT ou de oposição, ele inclusive ficou ali um pouco em cima do muro, não tinha falado com a oposição se iria pautar ou não esse texto, deixou em aberto. Mas o que mostrou agora, o que irrita a oposição é justamente isso. Lembrando que o PL tem mais de 90 deputados na Câmara dos Deputados e esse requerimento de urgência conta com 264 assinaturas, né? Inclusive de parlamentares da base do presidente Lula. Enquanto isso, o Hugo Mota continua do mesmo jeito ali, né? Continua colocando panos quentes na situação, tentando mudar um pouco esse assunto, e a obstrução que o PL tanto promete na Câmara dos Deputados não deu muito certo até o momento. E por que essa pressa agora, principalmente desse núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro? Porque o processo contra ele no Supremo Tribunal Federal está andando tranquilamente. Hoje, inclusive, já teve um despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, marcando as oitivas, né, das testemunhas aí, das testemunhas que foram apontadas não só pela PGR, mas também como das defesas de Jair Bolsonaro e outros 7 aliados dele, que fazem parte daquele chamado núcleo crucial, núcleo 1 dessa denúncia de golpe de Estado. Agora, réus, justamente começou essa ação penal. Então, a gente tem agora, do dia
22 ou 28 de maio, até ali mais ou menos no início de junho, justamente essas oitivas, depois começa o interrogatório dos réus e tem vários outros processos até chegar naquela fase que é a mais esperada e que os apoiadores de Bolsonaro não querem isso, que é justamente para definir se ele vai ser condenado ou não por tentativa de golpe de Estado. E sem esse projeto da anistia na Câmara e toda essa confusão que tem no Senado sobre esse projeto, essa versão mais light aí que o Davi Alcolumbre está construindo, mas que não interessa tanto a oposição, pelo menos num primeiro momento, porque não tem nenhum jabuti ou algo que mude ali, é justamente, então, o prazo tá se esgotando, né? E precisam ser analisadas aí saídas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, na avaliação desses apoiadores dele, não sejam aí condenados por golpe de Estado e outros 4 crimes. Fran, você falou interessante, né? Porque esse projeto ele não tem nenhum jabuti. A ideia de fazer um projeto bem objetivo, magro, rápido, para que ele não tenha nenhum problema de tramitação. E me chamou muita atenção a objetividade e essa preocupação em passar logo o projeto no discurso do deputado Nicolas Ferreira. Você vê que o projeto da anistia, ele surgiu como uma defesa daquelas pessoas que estavam acampadas diante dos quartéis e que posteriormente, nos atos de janeiro, foram presos, lembra-se muito do discurso do Bolsonaro, falando do pipoqueiro e do sorveteiro, né? E era esse o discurso, né? O contexto e o cenário desse projeto inserido dentro da Câmara. No discurso hoje do Nicolas Ferreira, ele fez 2 frases muito interessantes, né? Ele falou que ele parou a votação, que ele saiu da votação, né, de ontem, que ele não concordou com a questão da mudança do número de deputados e que, para ele, o mais importante, ele usou a frase, não existe nada mais importante hoje do que o projeto da anistia. E outra frase dele, que ele fala assim, é importante aprovar porque, e aí ele faz um pedido à população, quem quer anistia, e depois ele pergunta muito claramente, quem quer Bolsonaro na disputa presidencial em 2026. Então, essa ideia agora, você vê que está toda afunilando para uma ideia de votação única e exclusivamente política. É política e eleitoral. Já não se preocupa muito mais tanto em falar desse entorno das pessoas que foram afetadas pelas prisões e que podem ser condenadas, né? A ideia de uma anistia, né? Uma liberdade preventiva ao processo que está correndo no Supremo. E até porque também, né, a grande preocupação, só fazendo um adendo, é porque, vamos lembrar também que no nível eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem aí 2 condenações pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Está inelegível até 2030. Só que há uma leitura de que, por meio daquele projeto de lei para mudar o tempo da lei da ficha limpa, diminuindo ali, não é só de interesse de Bolsonaro, mas também de outros políticos na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Atinge um grupo maior de pessoas. Só que é justamente essa condenação do STF onde mora esse imbróglio, onde mora justamente que não tem muita alternativa. Há uma avaliação de que o que aconteceu com o Alexandre Ramagem, depois a gente fala sobre isso, possa ajudar de alguma forma, há alguma brecha. E aí teve até uma fala do Nicolas, que é justamente o que mais irrita a oposição, porque essa decisão de pautar um requerimento de urgência cabe a somente uma pessoa, e essa pessoa é o Hugo Mota. O Hugo Mota está esse tempo todo, teve feriado prolongado, teve outras questões que acabaram ajudando na postergação desse tema, mas agora com esse andamento no Supremo, e vamos lembrar que agora o Supremo também falta julgar apenas o núcleo de militares para decidir se há uma abertura de ação penal ou não, e o grupo 5, que a gente nem pode chamar de grupo, porque é composto somente pelo neto do ex-presidente do regime ditatorial, o João Figueiredo, e que mora no exterior. Então também é um trâmite mais simples. Então o tempo está correndo e eles estão muito preocupados em relação a isso, e esse ato de hoje também, só passando rapidamente, ele foi mais rápido porque tinha essa preocupação, né, de
primeiro, o ex-presidente, ele recebeu alta, né, no domingo. E tem outra questão também, porque na própria Câmara dos Deputados está tendo a votação da questão do Ramagem, que pode beneficiar Bolsonaro. Então, esses deputados e senadores tiveram que correr novamente para o Congresso Nacional para tratar desse tema também. Ou seja, são várias saídas, só que os presidentes das casas não estão a fim de muita conversa nesse momento. Então, o que a oposição tenta é justamente esse apoio, essa pressão popular. Vamos ver se vai surtir efeito. Francine, na hora que o presidente Jair Bolsonaro, é uma das nossas manchetes aqui no Portal Tempo do ex-presidente, quando ele fala como que alguns poderosos conseguem dormir em paz. Será que ele se referiria diretamente ao Hugo Mota, aos ministros do Supremo, ou meio que todo mundo ele colocou nessa frase aí de poderosos que conseguem dormir em paz? Ô, Léo, meio todo mundo aí, né, justamente tratando do Supremo, mas principalmente de Hugo Mota também, né? É porque há também uma preocupação ali do PL, porque não pode simplesmente abrir guerra iniciar uma guerra aí contra o Hugo Mota nesse momento, uma vez que tudo depende, tudo não, né? Mas que a maior parte desse caminho nesse momento depende dele. Então eles ficam ali um pouco em cima do muro e por isso que tentam esse apoio popular, mas que assim, até o momento não tem surtido efeito, né? As outras manifestações, elas até contaram com um número maior de pessoas também, foi iniciada ali aquela pressão, então agora o tempo tá correndo, tá afunilando, mas a ideia é justamente isso, é tanto que a fala do ex-presidente também foi mais curta, no sentido, a gente pode fazer até uma análise de focar no assunto que interessa a eles, que é simplesmente esse projeto da anistia, essa urgência ser pautada. Agora, falta Câmara, tem que lembrar também que não é tão simples, né? Tem a Câmara dos Deputados, depois tem que ser aprovado pelo Senado, depois precisa de uma sanção do presidente Lula. O presidente Lula não sancionando, tem que derrubar esse veto. Então não é um caminho também tão simples, mas claro que, portanto, todavia, digamos que com uma ajuda política, com um querer político, essas coisas andam mais rápido, né? Não esqueça, né, Fran? Se houver alguma alteração no Senado, volta para a Câmara. Exato, então, também tem isso. É um processo que ele vai estar muito na mão dos deputados. Todas aquelas manobras que a gente está acostumado a ver em processos legislativos, em votações, elas vão ser muito importantes. Até por isso essa pressão tão grande em cima do Hugo Mota, que quando entrou na presidência da Câmara, ele impôs um ritmo bem mais lento e muitas vezes indeciso, se comparado com o antigo líder da Câmara. Porque ele não se impõe tanto quanto Lira se impunha, né? Ele ainda não deixou sua marca pessoal e na maior parte das vezes ele tem sido acusado inclusive de omissão, né? Ele passou um bom tempo viajando no início do mandato dele, né? Não viajando, né? Ele se afastou e vários procedimentos legislativos estavam precisando da intervenção dele, da fala dele, e foram se arrastando. Então, é por isso que a gente vê tanta pressão em cima do Mota e essa exigência de um apoio popular para forçar essa mobilização. Aí, nesse caso, nem tanto da presidência, mas desse ponto que eu falei, do quão é importante você tentar que os deputados, de olho nas suas bases, eles mantenham o foco na votação e não em outros lugares. Se as bases se mobilizarem de forma muito intensa, eles vão precisar focar nesse projeto também. E lembremos que há vários outros projetos hoje em andamento demandando atenção além do da anistia. Fred e Francine, e justamente além desse da anistia, a gente tem o caso do Alexandre Ramagem. Hoje a gente teve várias falas impactantes na Comissão de Constituição e Justiça, né, Francine, de deputados assim defendendo que Alexandre Ramagem não seja julgado por agora pelo Supremo Tribunal Federal, e já outros deputados, inclusive da base do governo Lula, dizendo que não, que esse projeto que está em discussão, ele abre brecha para anistiar outras pessoas. Um deputado até chamou de puxadinho da anistia, que poderia abrir brecha para anistiar
anistiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pegando carona nesse caso do deputado federal Alexandre Ramagem, que é o único que está em mandato aí sendo investigado pelo STF. É isso mesmo, né, Francine? Que eu me lembro, eu acho que o Ramagem é o único daquela lista, né? Sim, dos 34, somente ele, Léo, justamente porque na época ele era diretor da ABIN, né, no governo de Jair Bolsonaro, e essa foi uma discussão. É tanto, por isso quando a gente fala de força política, e quando a gente fala de regimento interno da Câmara e do Senado, a coisa é muito sensível, porque somente uma interpretação diferente isso pode mudar todo o jogo. Por isso quando a gente fala que tem essa dificuldade com o PL da anistia, mas esse não é o único caminho que existe para Jair Bolsonaro. Podem surgir outras saídas ali, graças ao regimento interno, né? E aí, só pra gente contextualizar, né? Hoje, já estava em discussão há um tempo, mas hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 44 votos a 18 justamente o recurso do PL para assustar essa ação penal sobre golpe de Estado contra Alexandre Ramagem. Esse seria um trancamento dessa ação. Com isso, ela não poderia continuar em tramitação no Supremo até o final do mandato dele, ou seja, até dezembro de 2026. Só que essa questão que você estava falando, porque justamente essa proposta, ela conta com uma brecha que ela pode abrir aí uma interpretação para trancar ações de outros réus, no caso da trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Vou até colar aqui, porque é o seguinte, o recurso na CCJ tem um argumento no artigo 53 da Constituição Federal, que permite ao Congresso Nacional suspender ações contra deputados e senadores por crimes cometidos após a diplomação. Então, a avaliação sobre Ramagem é o seguinte, que esses crimes que foram atribuídos lá pela PGR de abolição ao Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público, organização criminosa, tudo isso foi apresentado oficialmente em 18 de fevereiro deste ano, só que aconteceram depois que ele se tornou deputado federal, ou seja, abrange aí justamente esse capítulo, esse artigo da Constituição Federal. E também entraria nisso porque Jair Bolsonaro, na época, era presidente da República. Então, há essa brecha, é tanto que deputados da base pediram para que o relator desse texto, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, para que ele indicasse ali que isso se aplicaria somente na ação contra a Ramagem, mas ele falou que era contra a Constituição, que não poderia aplicar isso. Ou seja, então a gente vê que pode ter talvez uma brecha nessa questão. E aí, um outro ponto é o seguinte, isso foi mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça e agora à noite já há uma possibilidade, a Laura Alves informou, ela que esteve com a gente aqui no início do programa, ela já informou que incluíram esse recurso do Ramagem no plenário da Câmara dos Deputados e precisa ir de maioria absoluta, ou seja, isso que a gente viu na CCJ precisa ser aprovado agora no plenário, precisam de 257 votos para que essa ação contra o Ramagem no Supremo Tribunal Federal ela seja trancada até dezembro de 2026. E se vai implicar e se poder salvar ou não Jair Bolsonaro, isso aí cabe uma outra discussão. Então, isso pode acontecer enquanto a gente estiver aqui no programa, talvez esse recurso seja aprovado.